A paz do Senhor Jesus, boa noite. Quem trouxe aí a palavra do Senhor, abra lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 4, versículo 10 em diante. Jeremias 4, do versículo 10 em diante. Nessa noite tem algo muito especial acontecendo aqui. Eu estava ali no fundo orando durante o louvor e Deus me levou a algumas pessoas específicas para liberar uma palavra de cura nessa noite. Quem recebeu essa visita se sinta curado em nome de Jesus. Ainda nesse ambiente profético de cura, a presença de Deus é maravilhosa, gente. Jeremias 4, 10 em diante diz assim: Então disse eu: Senhor Deus, verdadeiramente enganaste a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz. E eis que a espada lhe penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: vento abrasador dos altos desnudos do ermo, assombra diretamente a filha do teu povo, não para padejar, nem para alimpar. Vento mais forte do que esse virá ainda da minha parte. Então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis aí que sobe o destruidor como nuvens, e os seus carros como tempestades, e os seus cavalos são mais ligeiros do que águas. Ai de nós, estamos arruinados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salvos. Até quando os hospedarás contigo os teus pensamentos? Vou ler o 14 de novo. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Até aqui. É uma palavra forte, às vezes mal interpretada. Eu comecei lendo algo aqui que a gente começa a ler de uma maneira superficial e fala: tem alguma coisa errada nesse versículo, não é possível que eu estou lendo isso. Olha só o que Jeremias está falando. Então disse eu: Senhor Deus, verdadeiramente enganaste esse povo? Gente, Deus não mente. Deus não engana ninguém. Deus é reto e justo juiz. Então por que está escrito aqui que Deus enganou o povo? Se a gente não conseguir pegar o contexto da história, a gente não entende esse versículo. Eu quero trazer esse contexto aqui para vocês, e eu tenho certeza que vai haver uma aplicação na vida de cada um aqui hoje, que Deus está falando desde o começo aqui, em vidas e corações nessa noite. O povo aqui nessa época vivia um esfriamento religioso enorme. O povo aqui dessa época, vamos trazer para os nossos dias, é mais ou menos assim. Eles até vinham para a igreja, até eles falavam das coisas de Deus, diziam que acreditavam em Deus, mas era algo assim, extremamente superficial. O povo adorava com os lábios, mas o coração estava, longe de Deus. O povo dizia que fazia as coisas certas, mas quando ninguém estava vendo, fazia as coisas erradas. Aqui as pessoas tinham se corrompido. Os juízes tinham se corrompido. O governo tinha se corrompido. O templo tinha se corrompido. Eles viviam uma sociedade extremamente corrompida. E o que eles buscavam? Bens. Não acho que isso é uma característica moderna da sociedade, não, porque não é. Desde que existe homem nesse mundo, o povo gosta. E ali nessa sociedade extremamente corrompida, por bens, por ter, por ser, Deus levantava pessoas para falar da parte dele com o povo, porque Deus não deixa ninguém enganado. E levantou Jeremias nessa época para falar.
e dizer uma mensagem mais ou menos assim: ei, vocês que estão de coração cheio de vocês mesmos, ei, vocês que têm um ego do tamanho do mundo, ei, vocês que acham que o mundo gira em torno do seu próprio umbigo, Deus está falando: arrependam-se, mude os seus caminhos, mude os seus pensamentos, volte aos caminhos do Senhor. Mas vocês só ouvem os seus próprios pensamentos, então sejam enganados por eles mesmos. Deus avisa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes se for necessário. Mas você quer seguir o que você acha que é melhor fazer? Deus chega uma hora e fala: faça. Quando você quebrar a cara, você volta aí. Gente, Deus não é uma babá que vai ficar te poupando de problemas. Não, vem cá, eu vou te poupar porque você não pode ter um probleminha. Isso não faz filhos maduros, isso faz filhos mimados. Filhos maduros é quando o pai chega e fala: filho, não faça isso. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Mas pai, eu quero fazer. Vá. Vá. E aqui Jeremias só estava contestando: vocês querem ser enganados pelos seus próprios pensamentos, achismo, pelo que você acha certo ou não, e não querem ouvir a voz do Senhor? Vá. Mas o vento vai vir, a destruição vai vir, o inimigo vai vir. Mas beleza, se é o que vocês querem, amém, siga o seu caminho. Nós confundimos um relacionamento entre nós como filhos e Deus como pai, como se Deus tivesse que passar a mão na nossa cabeça para tudo. E Ele não vai fazer isso, desculpa te falar, mas Ele não faz isso. Não é do caráter de Deus. O caráter de Deus é nos ensinarmos a ser filhos maduros. E às vezes, para nós sermos maduros, a gente precisa quebrar a cara. Às vezes a gente precisa se enfiar nos problemas tão grandes, sozinho, com as nossas próprias pernas, que no final a gente fala: Senhor, eu entrei aqui, mas eu não sei sair, me tira daqui. E aí sim o pai amoroso entra e fala: tá bom, vem cá, vou te ensinar umas coisas e te ajudo a sair daqui. Mas ele deixa a gente ir para esse buraco para nos ensinar que aquele caminho vai nos levar para o buraco, para que a gente não volte a traçar aquele caminho. Isso é um relacionamento sadio entre pais e filhos. O ensinar e não o poupar. Porque quanto mais numa redoma você coloca, ninguém chega, ninguém encosta, ninguém faz nada, torna-se uma geração fraca. Que não sabe levar um não na cara, que já começa a chorar, porque tomou um nãozinho. E esse tempo que nós estamos vivendo, está assim de gente assim, que não sabe levar um não, não sabe perder, não sabe reconhecer um erro, não sabe pedir um perdão. Uma geração fraca. Porque de repente foi muito protegido. E dentro desse contexto, Deus fala assim: vocês traçaram seus próprios caminhos. E Ele faz um comparativo como se esses caminhos estivessem cheios de espinhos. Ele diz: você quer andar pelos espinhos? Ande. Você vai se espetar inteiro, você vai se arranhar inteiro, mas ande. E ali eu fiquei me perguntando: ok, Senhor, mas o que são esses espinhos? O que são esses espinhos? E ali eu meditando, os espinhos, gente, por incrível que pareça, eu vou começar do começo, que eu acho que é mais fácil. Segundo a palavra do Senhor, olha que interessante. Após o pecado, começou a nascer ervas daninhas, espinhos e coisas do gênero. Deus não fez um mundo imperfeito, Deus fez um mundo perfeito. O homem, com o pecado, que vem destruindo a obra perfeita de Deus. Esse é o caminho certo das coisas. E em diversas passagens da Bíblia, Deus fala pra gente: você vai plantar, tire os espinhos, tire as ervas daninhas. É para você arar a terra, é para você limpar a terra,
Talvez isso fuja um pouco do nosso contexto, porque aqui acho que ninguém tem que plantar para comer. Mas se a gente voltar pelo menos 1, 2 gerações atrás, todo mundo sabia plantar alguma coisa. Todo mundo sabia o que era arar a terra, preparar a terra, arrancar o mato, adubar a terra. Ou se depender da gente plantar para comer, a gente está enrolado. É verdade. E ali os espinhos têm que ser, gente, retirados, todos eles. Porque se você plantar uma semente boa, foi Jesus que falou isso, gente. Está lá no Evangelho de Mateus, salvo engano, capítulo 13. Se você plantar a boa semente no meio dos espinhos, ela vai nascer. Mas quando ela começar a crescer, ela vai ser sufocada pelos espinhos. A planta boa, a planta que dá comida, vai ser sufocada pelas plantas ruins e morre. Não chega a crescer, não chega a dar frutos, não chega a virar alimento que nós precisamos. E Jesus ainda completa essa parábola, a parábola do semeador, dizendo que aquela semente plantada ali é a palavra dele. O que Jesus está querendo dizer? A palavra é plantada onde? Aqui. Se você não arrancar os espinhos que estão aqui, você pode até sair daqui animado. Nossa, que palavra abençoada, que coisa abençoada. Mas daqui a pouco, o espinho começa a sufocar aquela semente e aquela planta morre. E você vive lá com seus espinhos. Foi Jesus que falou isso. O que são os espinhos? São as coisas do mundo que nós deixamos aqui dentro, mesmo convertidos. Porque nós vivemos por padrões, gente. Sabe aquela coisa assim? Eu aprendi que era assim, eu vivo assim, e alguns ainda completam, nunca vou mudar. Síndrome de Gabriela. São coisas que a gente deixa na nossa mente gravada, fala, não, isso é assim e acabou. E você não está aberto a mudanças, você não está aberto a entender novas coisas, você não está aberto para tirar aquilo e de repente pensar de uma maneira diferente. Porque você se travou dentro de você mesmo com aquilo, porque aquilo te traz numa posição de segurança e estabilidade, e qualquer coisa daquilo te traz medo, receio. Você sai da sua zona de conforto. E muitos falam, não, eu não vou sair da minha zona de conforto. Eu vivi a minha vida inteira assim, e beleza, vou continuar vivendo assim, tá bom demais. E às vezes você está com a sua mente cheia de espinhos, e Deus tentando lançar semente, Gente, Deus é cavaleiro. Quem mete a porta e entra, sem ser convidado, é o capeta. Deus, ele bate a porta, se abrir, ele entra. Só que às vezes a nossa mente está tão cheia de espinhos, que você nem abrir a porta você consegue mais. Já tomaram conta do ambiente. E Jesus está ali na porta, batendo, e a gente não abre. Por quê? Porque onde Jesus entra, a gente tem que ter mudança. Nós fomos chamados ao Evangelho. O que significa Evangelho? Tem gente que fala Evangelho de Jesus, Evangelho de João, Evangelho de... O que é Evangelho? Evangelho significa boas novas. Só que para as boas novas entrar na sua vida, as coisas velhas têm que sair. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Como é que você quer colocar coisas novas para dentro? Uma maneira nova de enxergar as coisas da perspectiva de Deus, se as coisas velhas não saíram ainda. Sabe quando que as novas vão entrar? Nunca. Ou se entrar, gente, entra um pouquinho só. Se a gente não arrancar toda essa maneira antiga, essa ótica antiga da nossa vida, é como se a gente apertasse lá e desse um reset na mente e falasse assim, Senhor, ok, até aqui eu vim, mas eu quero viver algo novo com o Senhor. Zerar, né, o HD, formatar aí o computador e deixar Jesus instalar um programa novo na sua mente, para viver conforme a perspectiva
dele e não a nossa. Porque desde criança nós somos ensinados algumas coisas contrárias da Bíblia. Se você já fez isso, se você aprendeu isso, não se culpe, fica tranquilo, tá? Não tem problema nenhum. Mas olha o que muitas vezes a gente ensina às crianças. Você pode tudo. Não estou dizendo que isso é uma coisa errada. Não, não é isso. Você tem que incentivar sim seus filhos a buscarem novos desafios, novas oportunidades. Mas a palavra correta é: em Jesus você vai alcançar. Qual é a diferença? É que uma torna uma pessoa soberba e a outra torna uma pessoa humilde. E isso no caráter da pessoa faz toda a diferença. Porque quando ele alcançar lugares altos, a honra não vai ser dele mesmo, ele vai dar a honra a Deus, porque Deus colocou ele naquele lugar. Gente, ninguém consegue nada nessa vida se não é por Deus. Se Deus não permite, nada acontece. Ou você acha que Deus perdeu a rédea do negócio? Largou o mundo rodando e foi embora. Esse que se vire lá embaixo. Não, gente. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não deu corda no mundo e se vire. Não foi isso que ele fez. E esse povo aqui era desse jeito. E esse povo aqui de dura serviço, um povo complicado, o juízo veio sobre eles. Por quê? Porque Deus odeia eles? Não, porque Deus ama a vida deles. E viram que eles foram tão longe, num caminho difícil de voltar, que Deus falou: vou ter que intervir. Eu vou ter que mostrar para eles, quem manda sou eu. E ele mostra. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Gente, você cai na mão do demônio, você cai na mão de pessoas más, você corre para Deus. Mas o dia que Deus resolve trabalhar com você, você corre para quem? Se não há nada nem ninguém acima dele. Como a gente diz em alguns ambientes mais pentecostais por aí, você caiu na lixa de Jeová, você está enrolado. Ele vai te lixar até deixar do jeito que ele quiser. E aguenta o choro. Nós precisamos arrancar esses espinhos, gente, que não deixa a gente viver como Jesus pede para a gente viver. E você quer ver o primeiro espinho? Vou dar um exemplo. Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Esse é um espinho. Se você tem esse espinho, já arranca ele agora, com raiz e tudo. Você vai entender sim. Sabe por quê? Tudo isso aqui, gente, de Gênesis a Apocalipse, foi escrito por mão humana, mas inspirado 100% por Deus. E olha que interessante, esse é o único livro que você pode ler na presença do autor. É só o Senhor pedir: Senhor, me ajuda a entender. Esse é um daqueles pedidos que Deus gosta de conceder. Mesmo assim está difícil, pede ajuda para quem pode te ajudar a entender melhor. Contexto histórico, cultural e assim por diante. É tempo de mudar, gente. Comportamentos que nós trazemos às vezes desde a infância têm impedido a gente viver coisas maravilhosas com Deus. Às vezes nós achamos que estamos, navegando no oceano do Espírito. Uau, que intimidade que eu tenho com Deus. Mas você está tão cheio de si mesmo. Você não está nem na areia molhada da praia, está lá na areia seca. Nem molhou o calcanhar ainda na praia. Para você alcançar lugares mais profundos na presença de Deus, para você alcançar lugares maiores com Deus, precisa de entrega e renúncia. Entrega e renúncia do meu físico, do meu tempo, também. Mas principalmente renúncia aqui, ó. Senhor, eu não quero mais viver a minha vontade, mas eu quero viver a tua vontade. O problema é que quando nós fazemos esse tipo de oração, Deus se agrada e fala: tá bom, vamos lá. Só que a nossa cabeça, gente, é terrível. Porque nós traçamos planos.
A gente coloca um objetivo e traça um caminho. E na nossa cabeça a gente acha que aquilo é o normal, a gente acha que aquilo é o caminho correto a se cumprir, é a única maneira de você chegar lá. E quando você entrega a sua vida para Jesus, Jesus fala assim: não é esse o plano que eu tenho para você. E aí você fica bravo. Às vezes você mudou a sua vida inteira por causa daquele plano, e Jesus fala: não é isso que eu tenho para a sua vida. Você está querendo ir para a esquerda, Jesus te leva para a direita. Aí você fica bravo, ainda repreende. Acho que é o capeta te levando para o outro lado. E é Jesus guiando os teus passos, os teus caminhos. Quantos espinhos de traumas que nós vivemos, traumas de relacionamento com pais e mães, traumas de relacionamento num casamento. Não vou entrar no segundo casamento porque Deus me livre. Calma, gente. Eu não quero ter filho porque filho... eu não quero fazer isso porque não sei quem que eu vi uma vez que passou por uma situação. Calma. Nós olhamos coisas e passamos por situações que nos botam uma trava, e isso tem deixado a gente estagnado na nossa vida. É hora de tirar essas travas. Não existe como eu chegar aqui e definir um padrão. A sua travessa, o seu espinho é esse. Quem pode fazer isso? Jesus. Por quê? Porque Ele conhece sua mente melhor do que você mesmo. Ele conhece os seus pensamentos e as suas travas melhor do que você mesmo. Ele sabe naqueles assuntos que doem, que você tem gravado. Sabe aqueles assuntos que tem uma gavetinha guardada dentro da outra gavetinha que ninguém sabe? Ele sabe que está lá. Aquele assunto que você não quer nem botar a mão porque vai dar ruim. Ele sabe que esse assunto está lá. Ele sabe todas as coisas. E é um passo individual de cada um querer assim: Senhor, vamos mexer junto nessa gavetinha. Vamos abrir esse problema, Senhor, vamos tratar esse problema. E Deus fala: agora sim você está me entendendo. E Ele pega pela sua mão, abre aquela gaveta, joga tudo aquilo para cima assim, ó, e vamos tratar esse negócio aí. E quem faz as coisas escondidas é o capeta. Jesus faz as coisas à luz. Jesus não anda nas trevas, não. Exponha a sua vida sem reservas para Jesus. Exponha os seus traumas, os seus medos, os seus dilemas sem reservas a Jesus. E Ele vai transformar a sua vida. E Ele vai te moldar para que você possa viver coisas grandes e maravilhosas na presença de Deus. Ele vai transformar os seus pensamentos, coisas que você pensava antes, você nem vai pensar mais. Coisas que você tinha vontade de fazer antes, você nem vai ter mais. Maneiras de se portar que você tinha antes, você vai falar: eu fazia isso? Mas era um bocó mesmo. Porque quando Jesus chega, tudo se faz novo. Gente, onde Jesus bota o pé, onde Ele chega, nada fica no lugar. A gente tem mania de levantar o tapete e jogar poeira lá embaixo, achar que ninguém está vendo. Jesus já chega na sua casa, já pega o tapete e faz assim, ó. Vamos aspirar essa poeira aí, vamos jogar fora esse negócio, passar um pano limpo e vamos limpar esse negócio que está fedido. É assim que Jesus trabalha, é assim que Jesus faz. É assim que Jesus transforma e muda vidas. É assim que nós vemos milagres de pessoas que tinham uma vida tudo desconcertada, tudo errada, e de repente sai falando: nossa, mas aquela pessoa é aquela pessoa, não é possível que é a mesma pessoa, porque Ele muda. E às vezes tem pessoas que estão na presença do Senhor já uma vida inteira e nunca abriram o coração e a mente para Jesus entrar, e passam a vida inteira do mesmo jeito. Eu tenho dó dessas pessoas. Sabe por quê? Porque o dia que ela quiser mudar, vai ser muito difícil. Porque a melhor coisa é quando você se entrega para Jesus, Ele já vem para mudar a sua vida, você já pega esse embalo e vai de uma vez só. Agora quando você fica lá, braço cruzado, não vou mudar, não vou mudar. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E uma vida inteira passa, você vai criando mais cascas, e mais cascas.
O dia que Jesus vier para quebrar isso, gente, você vai tomar uma marretada que vai voar pedaço para tudo quanto é lado. E não tem idade para isso não, gente. É quando a pessoa pode ter 100 anos. Se ela aceitar viver os propósitos de Deus, ela vai viver os propósitos de Deus com 100 anos. Ah, um bebezinho, criancinha ainda, vai também. Para Deus não tem idade. Não tem posição social, não tem raça, não tem nada. É mudança. Nós usamos uma frase que às vezes a gente nem para pensar. Às vezes a gente não para pensar no que a gente mesmo fala, né? Ah, a pessoa se converteu. Gente, conversão é mudança de direção. Você estava indo para um lugar, aí você converteu e vai indo para outro lugar. É mudança de vida, é mudança de direção. Jesus mesmo falou: você quer me seguir? Quer me seguir? Pega aí a tua cruz e me segue. Ainda completa: negue-se a si mesmo. Olha o que Jesus estava falando para esse povo. Não esse, agora do negue-se a si mesmo. Quando ele falou para a pessoa, negue-se a si mesmo, o que ele está querendo dizer? Você está cheio de si mesmo. Você só confia em você mesmo. Você se acha bom demais para precisar da minha ajuda. Negue-se a si mesmo. Pega a tua cruz e me segue. Se nós olharmos a Bíblia, ela está recheada de passagens dizendo assim: esvazie-se você mesmo, encha-se do Espírito Santo, negue a si mesmo e me siga. Deixa as tuas vontades de lado e faz a minha vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Faz o que eu estou pedindo. Maldito o homem que confia no outro homem. E diversas outras. É entrega e renúncia nas coisas do Senhor. É busca. Ninguém cria relacionamento de intimidade sem gastar tempo. Como é que você quer ter um relacionamento com Deus, de intimidade com Ele, sem gastar tempo na presença dEle? É impossível. É impossível você entender os propósitos de Deus na tua vida. É impossível você entender o chamado de Deus na tua vida. É impossível você ter essas coisas de Deus na sua vida sem que você gaste tempo na presença de Deus. Pastor, como que eu faço para gastar tempo na presença de Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta, joelhinho no chão e ora. Por quanto tempo, pastor? Por quanto tempo você quiser ficar? Pastor, eu oro 5 minutos e o assunto acabou. Acabou para você, para Deus ter certeza que tem um monte ainda para resolver. Pastor, eu não tenho mais o que falar. Tem. Acabou de pedir as suas coisas? Pede pelo vizinho, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo filho. Pede pelo país, pelo estado, pela cidade. Pede pelos irmãos da igreja. Pede pelos parentes de longe. A hora que você vê, se faz uma hora que você está ali pedindo pelo povo. Mas, pastor, eu vou virar um radical, vou orar 1 hora por dia. Não, gente. Isso é intimidade. Você só gasta 1 hora do seu tempo com quem você ama, com quem você gosta. E quem você não gosta, é oi, tchau, beleza, fui. Estou falando uma mentira? Chega alguém do seu lado que você não gosta. Ah, fulano, tudo bem. Aquele sorriso amarelo. Oi, tudo bem? Como é que vai? Estão me chamando ali? Tchau. Não é assim? Agora, quem você ama? Você fica quanto tempo ali sem pensar na hora conversando? Está aí um bom termômetro, né? Como é que está seu nível de relacionamento com Deus? Quanto tempo você está gastando de oração com Ele? Nada? 5 minutos? 10 minutos? É um termômetro. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui só para pegar o holofote e botar assim no caminho para que você enxergue. Essa é a minha função. Invista tempo com Jesus. A gente é tão doido às vezes. A gente faz umas, eu falo que a gente fala umas coisas, pede umas coisas que a gente não pensa. Às vezes a nossa vida está indo lá, sabe assim, piloto automático. Beleza. De repente,
o de repente de Deus chega. Sabe aquela coisa inesperada? Tô doente. Fulano está doente. Bateram o carro. Meu Deus, sabe aquelas coisas assim que vira a nossa vida do avesso? Você é bem trágico. Alguém que você ama muito sofreu um acidente de carro, está no hospital, à beira da morte, e você fala: e agora? Você não pode fazer nada com as suas mãos. O que você vai fazer? Nada. Você se sente um baita de um impotente, porque você não tem poder para fazer nada. Aí o que você faz? Corre para Jesus, porque Ele é o único que vai poder fazer alguma coisa. Ainda bem que Jesus ama. Ainda bem que Ele nos ama. Porque pensa só, você nunca deu trela para Jesus, nunca quis nada com Ele. Aí quando o calo aperta, você vai lá se desesperar no colo dele. Você acha que Ele não teria o direito de falar: viu, você nunca quis nada comigo, por que você está querendo agora? Só porque você está desesperado? Estou errado? Se eu tiver, me corrija. Agora, aquela pessoa que tem intimidade, ela vai passar por problemas também como esse? Claro que vai. Ninguém está livre de problema, não. Mas ele tem uma intimidade com Jesus ali. Jesus tem a obrigação de curar aquela pessoa? Também não tem não, gente. Mas a intimidade com Jesus muda totalmente a perspectiva daquela pessoa. Porque se Deus curar aquela pessoa, foi para a glória de Deus. Se Deus levar aquela pessoa, que pode acontecer, ninguém fica para semente, aquela pessoa vai ter o coração tão confortado, tão enraizado em Deus, que vai entender os propósitos e desígnios de Deus. Invista tempo em Jesus. É o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Não existe nada nesse mundo mais importante do que investir tempo na presença de Deus. Nada, quando eu falo nada, é absolutamente nada. Nem a minha família, nem a sua família pode estar acima de Deus, porque Deus é em primeiro lugar sobre todas as coisas da nossa vida. Até porque sem Ele, nem o futuro da nossa família a gente sabe, porque Ele está no comando de todas as coisas. A Bíblia, gente, é extremamente racional. Embora espiritual, ela é extremamente racional. Se apeguem a Jesus. Não faça como essas pessoas aqui, que se afastaram tanto, se esfriaram tanto, que Deus teve que ser extremamente enérgico com eles. Deus levantou um outro povo para guerrear contra eles, que levaram eles cativos, escravos, por 70 anos. 70 anos escravos. Mas Deus ouviu a oração e trouxe eles de volta, porque Deus é Pai. Ensinou a lição, e depois que ensinou a lição, vamos lá de novo. Não faça, não viva o castigo que essas pessoas viveram. Castigo é uma palavra feia, né? Mas gente, não vivam isso aqui. Deus criou diversas leis, gente. Muitas delas físicas, lei da gravidade, né? Tudo que você solta cai, nada sai flutuando. Mas Ele também criou leis espirituais, e uma delas é a lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. Não quero plantar nada, então você também não colhe nada. Todas as escolhas e decisões que você faz hoje, você vai colher amanhã. Isso é inevitável, não tem como fugir disso. É impossível você fugir das leis de Deus. Semeie sementes boas, em solo bom. E pelo amor de Deus, prepara essa terra para receber a semente. Arranca os espinhos, os preconceitos. Pastor, eu nem sei quais são. Pergunta para Jesus, Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Comece a investir tempo de oração e você vai ver Ele te mostrar
tudo. Porque ele começa e termina a obra. Ele não para pela metade, não. Quem larga pelo meio do caminho somos nós. Ele vai até o fim na obra que ele começa. É tempo de mudança. É tempo de fazer diferente as coisas. Porque para fazer tudo igual, nem faz. Está cheio de gente aí para fazer. Para fazer errado, está cheio. Então não faz nada. Se é para você se levantar e se dizer, eu amo a Jesus. Se é para você se levantar e dizer, eu quero seguir a Jesus, então faça o certo. Se não é para fazer o certo, nem faça. Faça a diferença no seu mundo, no mundo que você está inserido, no seu trabalho, na sua casa, nas suas coisas. Faça a diferença ali, no seu contexto onde você está. Seja a diferença. Que as pessoas possam olhar para você e dizer assim, por que aquela pessoa tem um linguajar limpo, não fala nenhum palavrão? Por que aquela pessoa age tão diferente? Por que aquela pessoa está sempre sorrindo, mesmo no meio dos problemas? Por que aquela pessoa tem um brilho diferente? Que você seja conhecido como essa pessoa diferente. E qual o motivo da sua diferença? Estar cheio, transbordando da presença de Jesus. Porque, gente, é inevitável. Se nós apagássemos todas as luzes, fechar todas as portas e agora ficasse no breu aqui, no escuro, se eu acender um pequeno fósforo, por menorzinho que seja, ele vai romper a escuridão. E todos iriam me enxergar aqui. O mundo aí fora está em trevas. Tudo está de ponta cabeça. O que era errado está virando certo e o que é certo está virando errado. Esse é o contexto aí de fora. Quando você resolve, você nem que seja um fósforo, você rompe com a escuridão. E a escuridão não gosta disso. Você pode ganhar até alguns inimigos por causa disso. Mas nós fomos chamados para ser luz desse mundo, sal desse mundo, diferença desse mundo. Seja onde vocês estiverem. Eu li um testemunho esses dias, só para a gente terminar. Esse contexto todo que está acontecendo lá das Olimpíadas, da abertura das Olimpíadas, que é uma afronta ao cristianismo, enfim, dentro desse contexto todo apareceu esse testemunho de um homem corredor. Ele corria grandes distâncias na Olimpíada de 1924, 100 anos. E esse homem era presbiteriano, ou seja, dentro da crença dele, domingo é o dia do Senhor e eu não faço mais nada a não ser coisas de Deus. Ponto. E aí ele foi para a Olimpíada para disputar lá X tantos metros lá. Ia ser no sábado a prova dele, beleza, porque domingo ele não iria fazer. De última hora mudaram a prova dele para domingo. E ele foi lá e falou, não vou fazer. Mas você vai? Não vou fazer, porque domingo eu não faço nada a não ser coisas do Senhor. Aí tinha a possibilidade na época dele se inscrever para os 400 metros, que era uma corrida mais curta, de mais explosão, que não é o perfil dele. Ele foi lá e se inscreveu para participar. Ele podia virar as costas e ir embora da Olimpíada. Ele correu os 400 metros, bateu o recorde, e o recorde ficou por décadas sendo dele. Deus honrou ou não honrou? Porque ele teve o quê? Princípio da fé dele. A minha fé é essa, eu sou assim, e se não quiser, o problema é seu. Estou aqui para honrar a Deus e mais ninguém. Nós precisamos de mais pessoas assim na nossa sociedade. Nós precisamos ser assim para fazer a diferença onde estivermos. Nós temos que eu sei que é difícil, gente, mas muitas vezes a gente tem que aprender a falar não. Eu penso assim, essa é a convicção. Deus manda eu ser assim, eu vou ser assim, e você gostando ou não. Nem que você tome prejuízo. Posso tomar prejuízo, mas vou fazer o que Deus manda. Nós temos como dever buscar esse padrão. Não estou dizendo que eles precisam se transformar do dia para a noite, mas nós precisamos saber que esse é o padrão, essa é a régua de medir, esse é o propósito, e que nós temos que traçar um caminho até lá. Com a ajuda de Jesus, nós chegaremos. Amém?